Você está sintonizado na 97.7 MHz, a emissora da Paz. 8722594 é o telefone da 97. Você pode ligar para cá e participar do programa Fé e Ação. Eu quero dizer para você que esse chegou aquele momento muito importante no programa Fé e Ação, que é o momento de reflexão. E nós queremos meditar hoje na palavra de Deus que está em Lucas capítulo 5, uma passagem que se deu na vida de Cristo Jesus, na vida de Pedro, na vida de Tiago e na vida de João, né? E sem dúvida alguma contribuiu para o crescimento do Evangelho de Cristo Jesus e continua abençoando vidas. E enquanto estivermos buscando nessa palavra, estaremos mesmo buscando o Senhor que vive e reina para todo sempre. A palavra, esse texto da palavra de Deus em Lucas capítulo 5, que fala da grande pesca ou a pesca maravilhosa, conta que Jesus estava em meio a uma multidão, né, e muitos queriam ouvir e ouvindo a palavra, mas não podiam porque havia muita gente. Jesus não tinha como se pronunciar devido à quantidade de pessoas que estavam à sua volta, e havia grande dificuldade para que Cristo, para que o Mestre pudesse falar do reino de Deus, anunciar o reino de Deus, operar as suas maravilhas. O texto diz que ele era apertado pela multidão. E a palavra de Deus diz que, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo se desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco para a praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, de hoje em diante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. O Senhor Jesus vem socorrer o homem falido. Jesus está pronto a socorrer o homem que está falido. É a reflexão, a grande reflexão baseada nesse texto que acabamos de ler. Jesus tem poder em suas palavras para resolver o problema do homem falido. Do homem que não tem o que realizar, ou com o que realizar, ou o que fazer. Jesus é poderoso para a resolução de todo e qualquer problema. Nós vemos nesse texto Jesus declarando para Pedro, falando para Pedro: Pedro, afasta-te um pouco mais o barco e lança as redes. Não importa quanto tempo você passou, se você passou a noite toda, ou se ontem você não pegou também muita coisa, muitos peixes. Não importa se hoje você passou a noite toda tentando pegar e não conseguiu, mas eu quero dizer para você: eu estou falando contigo, Pedro, lança as redes, porque eu vou tratar do teu problema da falta de peixe hoje. Eu vou resolver o seu problema. Eu vou resolver o problema dos seus sócios, que é Tiago e João. Quantas e quantas das vezes o Senhor Jesus quer entrar no barco da vida da pessoa, do homem, do cristão mesmo? Quantas e quantas das vezes Jesus quer ser o Senhor, o dirigente, o capitão no barco da vida do homem, e o homem simplesmente não permite. Mas a palavra de Deus diz no início desse capítulo que havia uma multidão e Jesus precisava de algo que Pedro tinha. Jesus precisava de algo que estava de posse de Pedro, que era o seu barco. A palavra do Senhor diz que Jesus entrou no barco, e entrando no barco que era de Pedro, falou à multidão, pregou à multidão, ministrou à multidão. Pedro permitiu que Jesus entrasse no seu barco. Pedro já havia lavado as redes, já havia com certeza lavado o barco,
E Jesus entra no barco de Pedro. O Senhor Jesus tem procurado entrar no barco dos negócios, no barco da vida familiar, no barco da vida pessoal. O Senhor Jesus até tem tentado entrar em cada lar, na porta do coração, quando ele diz, a palavra do Senhor diz em Apocalipse 3:20, que Jesus declara, e a palavra do Senhor declara para você, amigo ouvinte, para mim e para todos nós: eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e ele comigo. O Senhor Jesus tem tentado entrar em muitos barcos e não tem conseguido entrar. O Senhor Jesus é a resolução para o homem falido, para o homem que talvez esteja falido não apenas no seu negócio, mas ele esteja em meio à falência na sua vida pessoal, na sua vida com Deus, na sua vida familiar. Talvez o homem que tenha sido tragado pela falência, o mentor da falência, ou aquele que planeja a falência, que é Satanás, que é o destruidor, que é o migrador, que é o cortador. Mas o Senhor Jesus está sempre pronto, sempre que o homem convida-o ou permite que ele entre no barco da sua vida, do seu negócio, ou da sua fazenda, ou da sua vida pessoal, para que ele possa falar: meu filho, lança a rede, afasta-te ou se aproxima e lança a rede, porque eu estou concedendo abundância sobre você. Pedro pôde experimentar algo de sobrenatural na sua vida, juntamente com seus companheiros Tiago e João. Pedro pôde experimentar algo de diferente na sua vida. Alguém que estava acostumado com o mar, alguém que estava acostumado com a pesca, sabia, conhecia a profissão de pescar, o ato de pescar. Alguém que tinha o hábito de sair todas as madrugadas, nas vigílias da noite, passar a noite pescando. Como ele declara: Senhor, passamos toda a noite tentando pegar peixe e não pegamos nada. Mas tudo bem, sobre a tua palavra vou lançar a rede. Pedro conhecia muito bem o mar da Galileia. Ele conhecia muito bem a arte de lançar a rede, de pescar. Mas ele nunca tinha ouvido uma voz como a voz de Cristo Jesus falando para ele: meu filho, olha, se você conhece bem e você acha que não tem peixe, nessas tuas declarações dizendo que passou toda a noite sem conseguir pegar peixe, eu quero dizer algo para você: lança a rede, não importa se tem peixe ou não, importa que você venha e obedeça. E Pedro lançou a rede e pegou uma grande quantidade de peixe, porque Jesus deu ordem, porque ele atentou para as palavras do mestre, porque ele tão somente obedeceu às palavras do mestre, porque o mestre estava sobre o seu negócio, o mestre estava interessado no seu negócio, que era a pesca. O mestre estava interessado na posição daquele homem profissional, na vida profissional de Pedro. Porque Pedro abriu espaço para que o mestre pudesse estar sobre o seu barco, e houve algo tremendo. E isso ocorre em nossas vidas e sempre vai ocorrer em nossas vidas. Você ouvinte, amigo ouvinte que está tentando agora, atente bem para o que o Senhor te diz nesta hora. Sempre que você consagra e dá algo para Deus, para Cristo Jesus, para a obra de Deus, o Senhor vai multiplicar as bênçãos sobre aquilo que você consagrar ao Senhor. Simplesmente Pedro deu o seu barco para Cristo Jesus usar, para ministrar, para a obra do Senhor. Ele antes consagrou o barco ao Senhor. Ele antes entregou e permitiu que Jesus pudesse entrar no seu barco. E o Senhor Jesus devolveu o seu barco repleto de peixes, cheio de peixes. A palavra de Deus diz em Gênesis 22... que Deus requereu o filho Isaque de Abraão. Deus requereu de Abraão seu filho Isaque, o único filho, e Deus sabia que Abraão amava aquele filho, Deus sabia que Sara amava aquele filho, Deus sabia do quanto era importante aquele filho para Abraão, um homem que já na velhice alcançou o gosto, o prazer de ter um filho da mulher, da escolhida, da sua princesa Sara. E um dia Deus falou para Abraão: Abraão, olha, eu quero que tu subas, que tu vá àquele monte e sacrifique o seu filho para mim. Eu quero que você me dê o seu filho. E Abraão falou: Senhor, eis-me aqui. E ele subiu e apresentou Isaque ao Senhor.
E ele deu Isaque para o Senhor. E quando ia ser imolado, Isaque ia ser imolado, o Senhor fala, o anjo bradou e falou, Isaque, não toques no moço, porque hoje sei que tu tens me dado o seu filho. Irmãos, amigos, ouvintes, nesta hora, Deus conhecia e conhece os nossos corações. Deus sabia da intenção do coração de Abraão. Deus sabia perfeitamente que não havia nenhum tipo de ressentimento, nem preocupação na vida de Abraão em entregar o seu filho Isaque para o Senhor, para o Deus Todo-Poderoso, quando ele requereu. Mas o mais interessante é que mais à frente nesse capítulo o Senhor fala para Abraão, olha Abraão, porque tu não me negaste o teu único filho, eu te farei pai de uma grande nação. Os teus filhos, a tua descendência será como a areia, o grão de areia na praia e como as estrelas no céu que o homem não poderá contar. Multiplicarei a tua descendência, porque hoje tens sabido que tu não tens me negado o teu filho, o teu único filho. Quando o homem consagra alguma coisa a Deus, quando ele entrega ao Senhor aquilo que está à sua volta, que está sob a administração dele, saiba que Deus multiplica as bênçãos. Deus encheu o barco de Pedro de muitos peixes. Pedro entregou, consagrou, permitiu que o Senhor Jesus estivesse dentro do seu barco. Se você abrir o seu coração para que o Senhor Jesus venha estar dentro da sua vida, se você abrir mesmo a porta do seu lar para que o Senhor Jesus venha reinar no seu lar, se você abrir a porta da sua vida pessoal, do seu relacionamento com a sua família, com a sua esposa, para que o Senhor Jesus venha fazer parte nesse relacionamento no meio da sua família, o Senhor vai prosperar, o Senhor vai abençoar com certeza. Se você tão somente falar, Senhor, eis-me aqui, eis aqui o meu filho, ele não pertence a mim, eu não sou capacitado para fazer alguma coisa, mas eu entrego e consagro ele a ti. Eis aqui a minha esposa, eis aqui o meu trabalho, eis aqui as minhas ferramentas, eis aqui o meu lar, o meu carro e tudo que me pertence, eu consagro a ti nesta hora. Saiba que o inimigo não poderá atingir, que o devorador, o migrador, o cortador não poderá alcançar, mas acima de tudo a prosperidade virá sobre a sua vida. Não tenha como sendo propriamente seu, mas consagre ao Senhor. O Senhor Jesus tem demonstrado ser um Senhor que restaura todas as coisas, ser o Senhor do homem que tem estado em meio à falência. É a grande mensagem que Deus quer deixar no seu coração nessa noite. O Senhor Jesus é capaz de suprir o homem da falência. O Senhor Jesus é capaz de restaurar todas as coisas, de restaurar os negócios. O Senhor Jesus é capaz de tirar o homem da falência, seja em que área for da sua vida. Assim como ele tirou Pedro da falência. Naquele dia não teria peixe se Jesus não tivesse dado ordem para Pedro lançar a rede, se Jesus não estivesse naquele barco. Convide o mestre para estar contigo no teu barco da sua vida, em qualquer área. E o Senhor vai estar realizando na sua vida. E o Senhor vai estar fazendo na sua vida. Querido Deus e eterno Pai, eu te louvo, Senhor, porque Tu és o Senhor. Tu és o Deus poderoso, Tu és aquele que vive, Tu és aquele que reina, Tu és aquele que está acima de todas as coisas. Te peço, ó Pai, que Tu entres agora em cada lar, em cada local onde os Teus filhos estão sintonizados nesta hora. Se eles estão no local de trabalho, que Tu visite, Senhor, cada vida. Aqueles que estão no lar, aqueles que precisam de uma solução, aqueles que estão preocupados com o amanhã, com alguma situação que precisam ser saudadas, com algum compromisso, ó Pai. Senhor, Tu tens mostrado nesse texto, não somente nesse texto, mas em toda a Tua palavra, que Tu és um Deus capaz, que Tu és um Deus que supre todas as nossas necessidades em glória, que Tu és um Deus que manifesta a Tua glória exatamente quando o homem não encontra a solução para o problema, para a situação, que Tu és o Senhor acima de toda e qualquer circunstância a nível deste mundo e fora deste mundo. Tu és o Senhor que reina, Tu és aquele que está à direita do Pai. E o nosso desejo, que eu te peço nesta hora, Senhor, nesta oração, é que Tu entres em cada lar, em cada coração. Que Tu trabalhes, Senhor, em cada situação nesta hora. Que Tu restaures, Senhor, cada caso, cada situação, cada problema. Que Tu dê uma nova oportunidade de vida.
e que Tu transforme essas vidas em vidas consagradas a Ti. E toda situação que Tu venhas restaurar. Situações difíceis que Tu venhas dissipar, Senhor, assim como Tu declaraste para aquele mar revolto, o mar da Galileia, e Tu declaraste que as ondas se acalmassem, e elas se acalmaram. Que toda tempestade no lar, na vida, no relacionamento, no trabalho, seja acalmada agora no nome de Jesus. Nós usamos agora a fé, o escudo da fé, a palavra da fé, para declarar que toda tempestade, que toda seta, que todo mal lançado contra todos os ouvintes nesta hora, que seja repreendido no nome de Jesus. Que todo vento destruidor, que seja repreendido no nome de Jesus. Senhor, envia os Teus anjos ministradores em cada lar nesta hora. Em cada documento pelos quais os Teus filhos estão colocando na justiça, ou todo caso na justiça, nós declaramos a vitória dos Teus filhos de acordo com a justiça que o Senhor tem se aplicado para com eles. Eu declaro, Pai, cada ouvinte nesta hora, caminhando como alguém mais do que vencedor, caminhando como alguém que tem mesmo um Senhor como o Senhor da vida, um Jesus como o Senhor da vida, um Deus Todo-Poderoso como o Senhor da vida. Que cada ouvinte nesta hora venha reconhecer em Ti aquele que pode todas as coisas, e que cada um possa declarar em Ti: Senhor, eu posso todas as coisas, porque Tu me fortaleces, porque Tu estás à minha direita, ao meu lado, na minha frente, por cima, dentro de mim, me caminhando comigo. Que cada ouvinte nesta hora possa reconhecer em Ti, Senhor, o Senhor que reina, o Senhor que multiplica, quando o homem passa a noite inteira sem conseguir pegar nada, mas que quando o Senhor se apresenta, não importa se é madrugada, se é hora que dá peixe ou não, mas importa que o Senhor chama à existência aquilo que o homem não consegue enxergar. Como Pedro não enxergava e achava que era impossível naquela hora pescar, mas o Senhor chamou a presença daquelas redes, grande quantidade de peixe. Como o Senhor possa chamar agora a presença de cada necessidade, o suprimento ideal para cada necessidade. Pai, toca, Senhor, em cada situação. Restaura, Senhor, os Teus filhos, Senhor, e que toda enfermidade seja repreendida agora no nome de Jesus. E que todo mal seja repreendido agora no nome de Jesus. E que todo ataque do inimigo seja repreendido agora no nome de Jesus. Vai restaurando, Senhor, os corações. Vai restaurando todas as coisas, ó Pai. No nome de Jesus. Amém.